Olá, eu sou o Flavi, bem-vindo ao Crise dos 30 aos 21. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, bem-vindo ao clube, somos duas. Mas resumindo em menos de 30 segundos, aqui é um lugar pra gente surtar. Um lugar de desabafo coletivo, mas só eu de falo fato. Dicas boas e outras nem tão boas. Um lugar onde vamos ouvir suas histórias sem julgamento. Às vezes a gente vai julgar sim, mas aqui na verdade é para ser um lugar de acolhimento, tanto para mim quanto para vocês. Por fim, fique agora com o episódio. Oi gente, e aí, como é que vocês estão? Como foi o fim de semana, Dia dos Pais, né? Ai gente, que semaninhas que a gente teve, hein? É Justin Bieber lançando um álbum ruim. É o Felca dando bafão na internet, fazendo babado, hein? Nossa, essa semana eu não tô conseguindo acompanhar esses rolês que estão acontecendo na internet, não. São tópicos muito sensíveis e outros, sabe, escalona demais a diferença do grau de importância de uma coisa pra outra. Eu não consigo acompanhar. Vocês conseguem? Queria falar sobre o episódio passado, mas eu não lembro direito o que eu falei no Mini Crise. Mini surto, né? O nome do programa até esqueci. Mas é porque, passei o final de semana foi bem corrido pra mim. Fui acompanhar minha mãe no exame de vista dela, que ela fez uma cirurgia recente. Aí também aproveitei e fiz um exame de vista também, ver se dessa vez eu consigo fabricar, né, o meu óculos. E programando o meu retorno ao trabalho na segunda-feira, que é hoje, que já devo ter retornado. Então, final de semana puxado pra mim. Mas se bem que o domingo tá sendo mais tranquilo. Tive um mini surto pela manhã, mas já passou. Daí, esse final de semana, eu tava pensando, né, em deixar os mini surtos que a gente tem pros episódios de quinta-feira. Não que os outros episódios que eu já gravei não tenham entrado na temática do podcast, né? Que é falar sobre a crise dos 30 aos 21 anos, sendo que não tenho 21 anos. Mas eu acho que entra sim, porque, tipo, como eu que vou fazer 30 e tô passando pelas crises. Porém, para ficar mais organizado o podcast, que até agora tava tudo um caos, fazendo na pressa de fazer, não seguindo o roteiro direito. Mas agora eu vou seguir um roteiro bem direitinho e vocês me falam se deu certo ou não, se vocês gostaram ou não. O episódio já tá gravado, inclusive, então eu segui o roteiro mais bonitinho. E aí vocês me falam se vocês gostaram desse modelo de podcast, eu acho que vai ficar melhor. Deixar, fazer um roteiro mais esquematizado pro episódio principal, que é o de segunda, que é um pouco mais longo. E o de quinta-feira, que é o mini surto, falar abobrinha mesmo, falar as questões que passamos cotidianamente, sobre as mini crises que a gente tem, as crises existenciais, as crises dos 30, as crises dos 20, para vocês que estão entrando nos 20, porque eu tive todas essas crises, as crises dos 20, as crises do 27 e agora as crises dos 30. Agora falando sobre o tema, né, do podcast de hoje, né, a gente vai falar sobre estar perdido aos 30 anos. Acho que é um drama, né, uma comédia dramática da vida adulta que todo mundo vai passar, infelizmente. Hoje é sobre literalmente estar perdido, sabe? Com direito a crises existenciais, cobranças sociais e todo o questionamento, né? Tipo, cadê o meu plano de vida, sabe? A gente não sabe, literalmente, o que tá fazendo. Você está entrando nos 30 anos, parabéns pra mim, ou meus pêsames, né? Depende do dia. Porque os 30 a gente devia já estar dando certo na vida. Segundo o que se espera, né? Todo mundo. Aí você fica sempre se perguntando onde foi que eu errei, né? E será que eu errei? Ou será que essa pressão da estabilidade dos 30 é uma invenção, sabe? Da sociedade pra gente se pressionar ainda mais, né? E tá perdido não significa que a gente tá parado, né? Mas sim que a gente tá. Não sei, a gente sente que não tá no mapa certo, saca? Eu, por exemplo, eu sinto que eu tô num ponto da minha vida, como se eu fosse aquele GPS, sabe? Que fica falando o tempo todo, recalculando rota. Só que ele fica falando isso desde 2014, então tá recalculando muita rota aí. E tipo,
A gente fica olhando os amigos da gente casando, tendo filho, comprando apartamento, casa. E você, assim, contando trocado pra comprar a mistura de casa, um copo Stanley pra parecer que você tá bem, né? Ai, gente, mas calma, que hoje a gente vai rir e chorar sobre isso juntos, tá bom? Já que eu entrei no tópico financeiro, vamos falar sobre o que eu acho que é uma das maiores cobranças da vida adulta. É a cobrança financeira. Porque parece que aos 30 você já tem que estar ganhando bem, sabe? Investindo dinheiros, com o pé na aposentadoria. E na vida real não é bem assim. Você vai vivendo e você vai aprendendo que na vida real esse roteiro não funciona. Na minha cabeça, o roteiro seria que aos 30 no máximo, eu já tava com uma casa, já teria carro, um cachorro, sei lá, uma adega de vinho, essas coisas. Mas na realidade, moro de aluguel, tenho dívidas no cartão e gatos, que me ignoram o tempo todo, praticamente. Mentira, a princesa gosta de mim. E além de toda essa cobrança financeira, vem a cobrança externa dos pais, né? Também. Os parentes, os currículos que você vê no LinkedIn dos outros, sabe? É, parece que todo mundo virou CEO de alguma coisa, de uma startup, sabe? Menos você. Tem um poema de Fernando Pessoa que o nome do poema é Poema em Linha Reta, né? Ele fala. Ele já começa destruindo, assim, sabe? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Gente, isso aqui é um poema ótimo. Acho que uma grande parte da galera deve conhecer. O nome do poema é Poema em Linha Reta. Daí, eu achava que eu conhecia esse poema, que eu tinha entendido ele de fato, sabe? Mas parece que não. Parece que naquela época eu achava assim, no início da faculdade, que eu conhecia e sabia sobre o que esse poema dizia. E não sabia. Ontem à noite, eu folheando, deitado na cama, dando uma folheada em alguns poemas de Fernando, eu, eu percebi que não entendia, não. E aí bateu. Tipo, eu falei, menino de Deus, era isso que ele tava falando então. Sabe? Quando você dá aquele sustinho de agora eu entendi. Porque parece que tá todo mundo bem, ainda mais agora, nessa era de digital, que tem Instagram, tem um monte de outras plataformas e redes sociais. E todo mundo tá feliz, não tem ninguém que levou porrada, sabe? Um lifestyle perfeito. E é muito doido isso, sabe? Né? Mas metade dessas pessoas praticamente estão mentindo, com certeza, né? E a outra metade deve estar endividada até o pescoço, sabe? E tá tudo bem, é nisso que eu me seguro, porque pra não dar outro surto. Porque não tem como, né, gente? Todo mundo tá refém desse sistema que a gente vive. Aqui no Brasil e no mundo todo, eu acho que é meio por essas bandas, saca? Essa galera não tá tão bem assim quanto a gente acha, né? E eu não tô nem falando assim, não é nem sobre torcer pra eles não estarem bem, sabe? É literalmente, cara, se você precisa estar mostrando tanto desse seu lifestyle perfeito, falando tanto, nossa, eu conheci uma pessoa esses dias pra trás. Gente de Deus, a vida da pessoa é falar sobre o trabalho dela. E eu falei, tá, e você? Me conta sobre você. Ai, não, eu trabalho com isso e tal, tô conseguindo relevância no que eu faço e tá acontecendo. Eu fiquei assim, falei, tá, mas aí é seu trabalho de novo, né? Você não consegue falar de você? Entende? Parece que a pessoa acha que a vida dela é o trabalho, sabe? Essa galera tá meio que com o cérebro comido já, não tem condição. Mas sério, assim, por que que a gente se cobra tanto, sabe? Será que a gente não tá confundindo sucesso com sobrevivência? Entende? É porque em um país onde tudo custa um rim, talvez dar certo seja só você não surtar antes do próximo pagamento, sabe? Tomando cuidado com os pensamentos de ai, a vida não começou de verdade, porque o sucesso que você imaginou ainda não chegou, saca? Porque vai ficar preso e vai só se angustiar ainda mais. Você tem que viver do jeito que tá acontecendo, obviamente buscar melhoria e tal. É, fazer de tudo pra não estar só sobrevivendo, sabe?
e tentar de alguma forma não pirar nesses lifestyle perfeito e não pensar no outro enquanto sendo campeões em tudo, como o Fernando diz. Outra questão também que pega muito é a culpa dos pais e na sua saúde mental, enquanto sua criação. É um tema assim bem espinhoso, né? Mas precisa ser pautado também, gente, porque a vida adulta, a gente tá perdido. Muitas vezes a gente não foi criado pra sair de casa, sabe? Eu falo isso por experiência própria. A minha mãe sempre me ensinou tudo, coisas de casa, sempre me ensinou a ser independente e tal, mas nunca me preparou pro fato de sair de casa, sabe? De viver sem ela. Daí é a questão dos pais, né? Tanto que as falas deles, às vezes não, né? É o que forma nosso caráter, é o que molda nosso caráter, nossos interesses futuros e tal. A gente ama muito nossos pais, com certeza. Eu acho que todo mundo aqui concorda, pelo menos a maioria. Às vezes a cobrança vem de lá, sabe? Frases como: na sua idade eu já tinha filhos e já era casada. Quando é que você vai arrumar um emprego de verdade, sabe? Essas falas, elas moldam o nosso caráter e viram uma moedinha de culpa que a gente vai carregando para a vida toda. Infelizmente, né? Mas aqui, assim, a verdade é que os nossos pais, eles viram uma outra época. Eles ainda não entenderam o que tá rolando aqui na nossa época. Tipo, agora, literalmente. Nem a gente, né? Muitas vezes não entendeu ainda. E olha que a gente, tipo, só tem essa época que a gente tem vivido, né? Eles querem o nosso bem, é óbvio, querem que a gente sejam sempre os melhores, né? Mas a perspectiva dele, a definição dele do que é melhor, foi definida nos anos 80 para lá, né? Hoje o mundo é mais complexo do que isso, as regras mudaram e tá tudo bem não seguir esse mesmo roteiro que ele, sabe? O desafio é não deixar essa culpa virar uma bola de neve dentro da gente, sabe? Para nossa saúde mental, entendeu? Os nossos pais nos criaram dizendo: você tem que estudar para ser alguém na vida. Eu estudei e aparentemente esse alguém só tá cansado. Esse alguém que foi criado, né? A gente tem que falar sobre a cobrança, sabe? A educação e cobrança dos familiares, elas moldam a nossa autoestima, né? A nossa saúde mental. Ela é moldada a partir dessas perspectivas, né? E são expectativas, assim, irreais, né? Que geram a sensação de estar constantemente falhando. E às vezes eu sinto que a vida é um jogo, sabe? É, sei lá, parece que cada um tá jogando num console diferente. E eu acho que eu tô sem um controle 2, sabe? Sem suporte. É um saco isso. Depois de tudo isso, né, que a gente falou aqui, o que que ia dar certo mesmo, de fato, sabe? É ter dinheiro? É ser feliz? É não precisar fingir que tá bem no almoço da família? A verdade é que não existe uma fórmula, né? Isso é um fato. Talvez dar certo seja só você sobreviver com um pouco de dignidade e alguns momentos de alegria no meio de todo esse caos, sabe? E se você tá perdido aos 30, é, você não tá sozinho nisso. A gente tá todo mundo no mesmo barco, saca? Um barco que balança, às vezes vaza, mas ainda tá flutuando. E talvez no fim seja isso que importa de fato. Eu, aos 30 anos, sabe? Ou beirando os 30, eu achava que eu ia ter mais respostas, saca? Em vez disso, eu carrego perguntas mais pesadas e é um cansaço que não é só do corpo, mas da alma, sabe? Da mente da gente. O futuro que antes parecia um horizonte cheio de possibilidades, sabe? Quando você tem 20 e poucos e é o sonhador, cheio de perspectiva de vida e tal. Agora me assusta um pouco, sabe? É como se fosse um labirinto que você tivesse sem saída. Ah, não sei, às vezes eu paro e fico pensando, será que eu errei tanto assim? Será que o que eu construí até aqui é só a base de uma vida medíocre daqui pra frente? Os anos parece que agora passam mais rápido. Vocês já perceberam isso? O ano parece que passa mais rápido.
E os 30 chegam como um lembrete, assim, tipo, agora é pra valer, saca? Agora você vai encarar o chefão, né? As cobranças são outras, não só dos outros, mas da gente com a gente mesmo, saca? Eu vejo amigos, assim, fazendo tudo que a gente acha que eles almejaram fazer, né? Enquanto eu me pergunto se ainda tô no mesmo lugar. Fico com medo de estar estagnado, o medo de ficar pra trás, sabe? É um peso assim que eu carrego constantemente, assim. E o pior é o medo de daqui a 10 anos eu olhar pra trás e ver que eu continuei parado. A sociedade diz que os 30 você deveria ter certas conquistas, tal, carreira sólida, tudo isso que eu falei aqui atrás no podcast, sabe? Relacionamento estável, independência financeira, dá até vontade de rir, assim, sabe? E quando você não tem, sabe? Quando você ainda tá tentando se encontrar, aí vem a dúvida: é só comigo que isso acontece? A pressão pra correr atrás do prejuízo, sabe? Só piora a minha ansiedade isso. Mas talvez o pior nem seja, sabe? Esse cansaço de agora, e sim um medo do que vem depois. Se até agora tá desse jeito, cara, e depois? Se aos 30 já me sinto esgotado, saca? Como é que eu posso. Como é que eu vou estar com uns 40 anos, 50, 60? E se eu nunca alcançar esse rolê, sabe? Do que eu espero alcançar, sabe? E o que esperam de mim também. E se eu nunca alcançar o que as pessoas esperam de mim. Aos 30 eu percebo que o tempo não volta. Isso dói, assim, saca? Os erros que a gente comete ou cometeu, não tem mais como você voltar pra corrigir. Isso, nossa, me incomoda demais. E dói, sabe, quando você percebe isso. Mas talvez, só talvez assim, esse cansaço seja um sinal de que ainda você se importa, sabe? De que ainda tem aquele fogo, sei lá, mesmo que fraco, sabe? Eu espero que as pessoas me dizendo assim: Flávio, ainda não acabou, Flavi, ó, tamo junto, velho. E que por mais assustador, saca? Que seja, ele ainda pode ser meu, saca? Tipo assim, que esse futuro, por mais assustador que ele seja, por mais medo que eu tenha dele, ainda vai ser o meu futuro, entendeu? Eu tenho que aprender a lidar com isso, realmente. Eu não sei o que vem, sabe, depois dos 30, mas hoje mesmo, mesmo cansado, escolho acreditar que o medo não vai me parar, saca? Vou continuar aqui, vou continuar vivo, vou continuar tentando. Porque se há uma coisa que essa década me ensinou, é que eu já sobrevivi é, a todos os meus fins do mundo, sabe? Aqueles fins do mundo que a gente acha que aconteceu. Tipo, um fim do relacionamento. Nossa, meu mundo acabou. Ai, o ensino médio, não sei o que lá. Ai, meu mundo acabou. Aqueles fins de mundo de adolescente, saca? Já sobrevivi a todos eles, né? Até agora. De algum jeito eu vou continuar. E além de todas essas questões, né? Aqui tratada e tal, pensar no futuro me assusta muito porque nós somos a primeira geração assim de LGBTs brasileira, de fato, que vai envelhecer, sabe? A geração antes da gente teve o giro mortal da AIDS, né? E a geração antes ainda teve a ditadura, sabe? Essa geração do final dos anos 80, início de 70, é a primeira geração. Não tô falando assim de um ou outro sobrevivente, não, tá, gente? Eu sei que existe gay velhas por aí e tal. Mas é a primeira geração que de fato vai chegar na velhice, sabe? Enquanto geração. E quando as nossas vidas não for mais só sexo, droga, diva pop e tal,
que é o que é vendido, né? Como vida LGBT e tal. O que a gente vai fazer? Quem vai cuidar da gente? Onde é que a gente vai morar? Com quem? Como? Quem é que vai visitar a gente no domingo? Será que vamos fazer macarronada de domingo? O que é uma vida LGBT na terceira idade? Esse questionamento me assusta muito, sabe? Pensar que o futuro é incerto e a gente vai ser o primeiro de novo. Ai, eu tô cansado, sabe, da gente ser o primeiro. Dessa geração ser o primeiro a tudo. A última geração a ver os vagalumes e a primeira geração de gays a envelhecer, de LGBTs que IAPN mais envelhecer, né? É bem tenso. Por isso que eu tento consolidar, sabe, amizades duráveis, sabe? Eu meio que tô deixando de escanteio amizades que eu sei que não vão querer e tô me apoiando nos meus amigos hoje, sabe? São poucos, mas são os melhores, assim, que eu vi até hoje. Sabe, não dá pra você se firmar em um relacionamento porque você acha que tá estável. Às vezes não dá pra focar em familiares porque eles vão viver a vida deles, né? Vão casar, vão ter filhos, vão morar fora, vão pra... Todo mundo vai viver seu rolê. Mas como é que você fica, sabe? Eles já têm muito referencial do que vão fazer, sabe? Já tem uma ideia, mais ou menos. A gente não tem. É assustador falar sobre isso, mas é muito necessário falar sobre como que é os LGBTs na terceira idade. Eu queria poder encontrar com pessoas assumidamente LGBT, que é PN+, que já estão na terceira idade. A terceira idade é a partir de que idade? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A partir de que idade é a terceira? É considerado a partir dos 60, entendi. Então, assim, eu queria poder encontrar LGBTs 60 a mais, sabe? Pra mim tentar entender um pouquinho como foi o rolê deles, como foi a vida deles e tentar entender como é que tá sendo agora, sabe? Com todas essas pautas relevantes aí que a gente tem levantado enquanto LGBT, trazendo coisas que nunca ninguém falava antes, sabe? Sobre crianças transgêneros, sobre diversidade de sexualidade, liberdade sexual, sabe? Mulheres trans ocupando cargos políticos, sabe? Olha que loucura, olha o tanto de avanço. Mas e depois? É por isso que a gente tem que olhar bastante para quem a gente vota na época das eleições, porque a gente também tem que votar por os nossos interesses, sabe? Porque a galera heterossexual, conservadora, cristã e tal, eles votam por interesse próprio. A gente também tem que fazer isso, sabe? A gente tem que começar a se organizar e votar pelos nossos interesses. Porque quem é que vai cuidar da gente depois, sabe? Por isso que a gente tem que observar e ver como estão pautadas as questões de Erika Hilton, colocar mais Ericas Hiltons lá, sabe? Tipo, colocar mais Dudas, entendeu? Que são duas pessoas assim que têm feito diferencial dentro da política enquanto pessoas LGBTQIAPN+. Então é bem babado essa questão, sabe? A gente tem que começar a se organizar enquanto comunidade de fato, sabe? Eu acho que quando uma minoria ela se junta a outra minoria, eu acho que é o que tem que ser feito. Tipo, mulheres, gays, negros, sabe? Tipo, todo mundo junto, assim, que é considerado como minoria. Eu tô fazendo aspas aqui no dedo, tá, gente? Para que isso se torne algo grande, sabe? Para que a gente possa gritar de um jeito contra esse patriarcado, contra o machismo, contra a homofobia, contra o racismo, contra todas essas pautas aí. Essas pautas não, né? Contra todos esses rolês que estão acontecendo aí e matando a gente. Esses dias eu vi uma coisa horrorosa, nossa, uma cena horrorosa daquele rapaz que
socou a esposa, até desconfigurou o rosto da mulher, tadinha. 60 e poucos socos. Foi horrível, horrível, horrível. Só de imaginar uma cena dessa já me causa arrepio. Eu acho que quando a gente é minoria, a gente tem que lutar por todas as minorias. Que isso se torna maior, sabe? Galera, eu acho que chega, né? Esse episódio vai ficar um pouco mais curto mesmo. Não tem pra onde correr. É isso, se acostumem com esse episódio mais curtinho. Mas eu espero que vocês gostem. Acho que eu trouxe pautas mais relevantes e mais dentro do que o podcast se propôs a fazer de início, né? Vou começar a organizar meio que dessa forma. Acho que vai ficar melhor pra gente, né? Pra todos nós. E acho que basicamente é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do programa, né? Será que eu consegui entrar no assunto principal desse podcast? E finalmente seguir um roteiro que eu mesmo criei? Tomara que sim, hein? Ou será que eu tô me vendendo, gente? Vendendo a minha alma pro algoritmo das plataformas digitais pra tentar ter um mínimo de relevância e números aqui, hein? Nessas plataformas. Fica aí um grande questionamento. Então, esse foi o Crise dos 30 aos 21. Podem mandar a sua crise lá pra mim no Instagram, no TikTok ou nos comentários da plataforma que você está ouvindo. Também tem um e-mail, né? crisedos30aos21@gmail.com, que você pode mandar relatos e tal. Eu tô juntando, eu recebi alguns, poucos, mas recebi. Tô esperando juntar um tanto bom para fazer um episódio contando os relatos de vocês, a experiência de vocês, o que acharam de cada programa. Eu acho que vai ser legal. Então, gente, beijo, compartilha esse episódio, ajuda a engajar a mana, fiquem com Deus. Prometo que nos próximos episódios eu vou estar um pouquinho melhor do que hoje, tentar não pesar tanta pauta. Então é isso, beijão.